Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está agora acompanhando mais um episódio do Pode Tudo Talks. Eu sou Alan Christian e estou aqui, carequinha de vocês, sempre trazendo convidados especiais para a gente debater ideias, para a gente trazer situações, para a gente contar histórias. E hoje não é diferente, eu estou com um convidado muito especial para apresentar para vocês aqui. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante para a gente. E eu estou aqui com ele, que é bacharel em Direito, advogado, policial civil e, portanto, não pode exercer a advocacia, né? E hoje candidato a vereador na cidade de Mar, colocou o nome dele à disposição para a população marquense. Seja bem-vindo, Gileno. Como é que tá, meu irmão? Observação, viu? Observação. Quando eu falo que ele é meu irmão, é na literalidade da palavra, né? Porque ele é meu tio de sangue, irmão da minha mãe, mas a minha mãe criou ele como se fosse um filho desde pequeno, né? A minha avó é viva ainda, a mãe dele também é viva, mas a situação era dificultosa, né? Quando a gente era pequena, a minha mãe foi morar em Uruburetama, e ele acabou passando grande parte da infância dele sendo o meu irmão mais velho, né? E considerações iniciais, Gileno. Obrigado, Christian, por me receber aqui na tua empresa, no teu escritório. E feliz demais por participar desse podcast. Estou vindo aqui falar de política, estou vindo aqui falar para as pessoas de Marco que eu estou colocando meu nome à disposição como alguém que se capacitou para isso, alguém que estudou, alguém que tem muita boa vontade de ajudar da melhor maneira possível dentro das prerrogativas que dizem respeito ao vereador. E até falo em algumas casas, Christian, onde eu visito, que o meu número, 22222, é muito parecido com o número do Tiririca, deputado Tiririca. E ele, na propaganda eleitoral dele, ele falava que... Ele não sabia o que é que o deputado fazia, Ele né? falava, sou eu, abestado, vocês sabem o que um deputado faz na Câmara? Aí ele dizia, nem eu, me coloquem lá que eu vou descobrir. Eu falo diferente, eu falo que eu sei muito bem o que um vereador faz na Câmara de Vereadores e eu estou me colocando à disposição exatamente por isso, porque eu quero prestar a minha parcela de contribuição para a sociedade marquense, para o povo marquense, para melhorar cada vez mais a vida de cada um desses meus conterrâneos. Que maravilha. Eu fico particularmente emocionado, Gileno, quando a gente fala dessa situação, porque a gente já vinha falando disso há muitos anos, né? Eu acho que há quase uma década a gente vem falando disso. Lá atrás eu quase colocava o meu nome à disposição, né? Para ser candidato a vereador também. E aí a gente parou nesse empecilho no sentido de que eu fiquei pensando, ora... Os meus negócios eles são aqui em Fortaleza, o meu trabalho é em Fortaleza, apesar de eu ter residência fixa lá no Marco, mas eu não queria me candidatar e se eventualmente viesse a ganhar, para ficar lá pela metade, sabe, Juliano? E eu particularmente eu não concordo com isso na política brasileira, né? Das pessoas utilizarem a política como trampolim para poder melhorar os seus negócios, para poder prosperar nos seus negócios. O que é que tu pensa sobre isso? Christian, inicialmente sobre esse desejo que a gente tinha, a gente sempre conversava de lançar candidatura, seja eu, fosse você. A política no Brasil todo, mas eu acho que no Marco, de uma maneira especial, ela é algo muito peculiar da paixão do marquense pela política, né? E nós não somos diferentes, nós somos marquenses da Gema, né? Eu, nascido e criado lá no bairro Coqueirinho, tu nascido na Uruburetama, mas depois... marquense, inclusive com título de oficialmente cidadão marquense. Oficialmente cidadão marquense, mas com sangue marquense, porque a minha irmã tem esse sangue e repassou para você. Né? E sobre esse sonho, eu acho que quase todas as pessoas do Marco têm de participar da política, seja de uma maneira direta, se colocando seu nome à disposição como candidato, seja de uma maneira indireta, ajudando como eleitorado, como eleitor. E a paixão é visível, né? Seja de um lado, seja de outro. Né? E até é importante falar disso, sobre o lado, a opção partidária de cada um desses eleitores lá de Marco, porque é polarizado demais também, essa questão do amor ou do ódio, né? E é até importante a gente trazer esse debate para esse âmbito, porque o ideal seria que a política fosse debatida mais no campo das ideias, no campo das propostas, e não no campo
da torcida fanática, o que não é bom. Né? A gente entende que os eleitores de A ou de B são realmente apaixonados, mas o ideal seria que a amizade ela prevalecesse acima de torcida partidária, né? E nesse modo, falando sobre o que você acabou de me reportar, sobre essa questão de se dedicar à política, né, da maneira correta, da maneira que vise a ajudar o povo, que vise a trazer melhorias para a nossa cidade, né, e que se dedique exclusivamente, eu falo nas casas onde eu ando, Christian, que o vereador, o deputado, o prefeito, o senador, o governador, o presidente da República, seja qual político for, ele é um funcionário do povo. Né? Exatamente. Ele é um funcionário do povo. Então eu te falo, tu como empresário, né, e outros mais, né, você vai contratar para a sua empresa aquele funcionário que você achar que é mais capacitado. Tanto é que você faz uma experiência de 3 meses para as pessoas que você contrata. Exatamente. Né, e você tem um número X de vagas, vamos supor que você tem 2 vagas ou 3 vagas, você contrata 5 para fazer aquela experiência. E nesse período você vai escolher realmente os 3 que mais se destacarem. Sim. Natural. Da mesma forma, o povo também precisa entender que o político ele tem que ser o mais capacitado. E com isso eu não estou dizendo que aquele que estudou mais, aquele que se preparou mais do ponto de vista acadêmico, científico, eu não estou dizendo com isso que essa pessoa é melhor do que o outro, de maneira nenhuma. O que eu estou falando é que se você procurou se preparar mais para determinado cargo, então você normalmente tem que ser a pessoa a ser escolhida para lhe representar. Né? E isso funciona no setor privado, isso funciona no setor público. E dentro desta linha de pensamento, né, que você falou que tinha as suas empresas, a gente conversava se era eu, se era você o candidato a concorrer. E tu tem tuas obrigações com a tua empresa. Tu não ia poder se dedicar à política, ao povo do Marco, da maneira em que eu estou disposto a me dedicar. Né? Penso, inclusive, ainda não é uma decisão tomada, mas é um pensamento meu, de, inclusive, me licenciar da polícia. Eu sou policial civil, já faz 16 anos, sou escrivão de polícia, né, desde 2008, e penso, inclusive, que em me licenciar da polícia, durante esses 4 anos de mandato, se for a vontade do povo, se for a vontade de Deus, que eu esteja lá, eleito, e desta forma me dedicar exclusivamente ao povo, ao cidadão marquense, ao poder legislativo de Marco, para que desta forma eu possa trazer as melhores propostas, que inclusive tem algumas que nós vamos apresentar aqui hoje, trazer para a cidade de Marco, dentro daquilo em que a Câmara de Vereadores se propõe, que é a fiscalização dos trabalhos do prefeito, que é a fiscalização dos gastos públicos, né? Me dedicar ao máximo para oferecer para esse povo, para essa cidade, o melhor que um vereador possa oferecer. Né? E desta forma, por exemplo, você ou qualquer outro candidato que tenha a sua empresa, que tenha o seu comércio e que vá para a Câmara de Vereadores uma única vez por semana participar de uma sessão, põe o terno, participa da sessão e depois da sessão ele volta para o comércio dele, ele volta para a empresa dele, porque ele está preocupado em tocar o negócio dele. Eu não, Christian. Eu sou servidor público há 16 anos, cara. Eu tenho dedicado a minha vida ao serviço público há 16 anos. E eu chego nesse momento sem nenhuma segunda pretensão, sem nenhuma segunda intenção, na verdade, sem nenhum interesse estranho. Né? As pessoas podem falar, o Gileno quer ser vereador porque quer ser uma autoridade. Não, eu já sou uma autoridade policial e por ser autoridade eu não precisaria virar um vereador. O Gileno quer ser vereador pelo salário. Não, o salário da Polícia Civil, que a Polícia Civil me paga hoje, inclusive, é melhor do que o salário de vereador que é pago na cidade de Marco. Então, deste modo, cara, eu quero falar com tudo isso dentro dessa mesma linha de raciocínio que você falou, né, que não colocou o seu nome à disposição, porque por enquanto você está preocupado com a sua empresa, está preocupado com os seus negócios, e eu acho muito honrado da sua parte, honroso, em ter essa consciência política de que o político realmente ele precisa se dedicar ao povo. Se ele está se colocando à disposição como um funcionário do povo, então ele deve satisfação ao povo. Exatamente. Não vai ser o político que vai a cada 4 anos na sua casa pedir o seu voto e
a partir do dia 1º de janeiro de 2025, vai passar por você na rua e vai lhe virar as costas, porque ele não tem satisfação nenhuma a dar para você, ele está preocupado tão somente, até, eu não sei se eu, nem se eu posso falar isso, mas tem muitos políticos que levam a política do ponto de vista financeiro, que acham que o eleitor, com a licença da palavra, é otário, de comprar o voto de uma maneira deliberada, de achar que o eleitor vai votar nele unicamente porque ele está dando dinheiro, e isso é uma tristeza muito grande, não só na política marquense, mas na política brasileira como um todo. E desta forma, a política, para finalizar, precisa realmente de candidatos que estejam capacitados, e eu procurei me capacitar para isso, né? Eu sou um conhecedor das leis, porque eu passei 6 anos numa faculdade estudando isto, e precisa de pessoas com boas intenções e de pessoas que realmente estejam comprometidas com o povo durante todo um mandato. Maravilha, Gileno. E, cara, como eu mencionei lá no início, né, a gente conversava muito, né, sobre essa história. Inclusive, a gente tinha até um grupo, né, eu lembro que a gente tinha um grupo que falava muito, né, sobre a política marquense, sobre maneiras de transformar a política marquense, e eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto junto contigo, da gente estar plantando uma pequena semente de esperança de mudança na política do Marco, né, das pessoas poderem realmente conhecer um candidato, conhecer as intenções de um candidato, especialmente por você ser um candidato que nasceu e se criou no Marco, que tá ali, que nunca fez falta ali dentro da cidade, que prestou já muito serviço à população marquense, né, de uma forma ou de outra, seja dentro do teu ofício, seja da tua vida pessoal, e as pessoas enxergarem, e é muito bom eu ver isso acontecendo no dia a dia agora dessa campanha, de ver as pessoas enxergando isso, de ver pessoas, eu vou votar no Gileno porque eu confio nele. Eu vou votar no Gileno porque ele é um cara capacitado, é um cara que não tem a índole duvidosa, é um cara que vai realmente nos representar dentro da Câmara dos Vereadores. E eu, Alan Christian, vou fazer esse compromisso aqui. Ó, esse podcast vai ficar gravado, vai ficar na internet. Eu vou fazer esse compromisso aqui. Eu vou ser a pessoa a mais cobrar você. Tô falando isso aqui olhando no seu olho. Eu vou ser a pessoa que vou mais cobrar você. Por quê? Porque a gente realmente está fazendo esse trabalho de mudança, de conscientizar, de trazer as pessoas para trazer as pessoas para conferirem propostas palpáveis. O que a gente vê por aí, infelizmente, são vereadores fazendo promessa de prefeito. Fazendo promessas de coisas que só um prefeito pode fazer. E tem vereadores, cara, que infelizmente estão lá na Câmara dos Vereadores, mas até hoje não sabe o que é que o vereador faz. Acho que é ir lá uma vez na semana e falar ou não falar e receber o salário no final do mês e ir embora. E não, cara, a função de vereador é muito mais que isso. E nesse sentido, eu queria que tu me dissesse, né, até para esclarecer para a população que está nos assistindo, o que é que realmente um vereador faz dentro da Câmara dos Vereadores. De uma maneira bem resumida, Christian, o vereador ele tem como principal objetivo, tem como principal prerrogativa, né, tem como principal missão dentro de uma Câmara, dentro da Casa Legislativa Municipal, apresentar projetos de lei que visem a trazer melhorias para a sociedade, né, fiscalizar os trabalhos do prefeito, fiscalizar os gastos com obras públicas. Em síntese, é isso. Logicamente, eu vou além. Eu penso que o vereador, ele é a voz do povo, né? A voz do povo, assim como o deputado, o senador dentro do Congresso Nacional também é a voz do povo, né? São os representantes do povo. Então, os representantes do povo municipal de Marco, da cidade de Marco, do município de Marco, como todo, né? Vamos incluir as localidades também, né? Zona rural, ele está ali com a missão principal de representar esse povo e de trazer para dentro do debate político, do debate legislativo, as demandas que a sociedade estiver necessitando em determinado momento.
E através dessas demandas você apresentar projetos que se transformem em lei e obriguem o município, de maneira legal, a executá-los. E desta forma trazendo sempre melhorias para a população. Né? Sobre projetos a gente já tem alguns, inclusive já bem elaborados, né? com um projeto de lei pronto, esperando mesmo só a oportunidade do povo, de Marco, para nós apresentarmos lá na Câmara de Vereadores. Inclusive, está te cortando um pouquinho, né? A gente está com 2 projetos de lei prontos e utilizando toda a minha rede de contatos, o meu network, a gente conversou com vários juristas a nível nacional para deixar esses projetos o mais sofisticado possível, para que a gente possa ter realmente leis bem feitas, em consonância com a legislação nacional, em consonância com a Constituição, e que realmente tragam amarradamente o cerne do que a gente quer, né? A gente não pode apresentar, obviamente, esses projetos ainda, né? Só depois que eventualmente o Gileno seja eleito, mas esses só são 2. E outro compromisso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou estar de mãos dadas com o Gileno durante os 4 anos da gestão dele. O Gileno vai estar lá junto com vocês e eu vou estar trazendo tudo o que há de melhor dentro do meu networking nacional e internacional para a gente implementar dentro da Câmara dos Vereadores. Obviamente, dentro na restrição das funções que cabe a um vereador, né? E só complementando, Gileno, tem um detalhe muito importante, que é importante que as pessoas saibam disso, né? Que não existe uma boa gestão, quando todo mundo pensa igual. Não existe uma boa gestão quando todo mundo pensa da mesma forma. Sim. Porque a dialética política, o debate no campo das ideias, ele é saudável, ele é salutar para que justamente encontre-se um meio termo. Não é só simplesmente um prefeito, seja do lado A ou do lado B, trazer um pleito para dentro da Câmara dos Vereadores e os vereadores todos baixar a cabeça e amém. Não pode ser assim. Nem os vereadores da oposição, nem os vereadores da situação podem agir assim. Sim. Tem que ser questionado. Peraí, vamos lá, vamos fazer aqui uma creche, né? Tudo bem. Quanto é que vai custar essa creche? Aonde é? Peraí, essa creche tem alguma outra que tem prioridade? Essa aqui realmente é a mais urgente a ser feita? É uma creche ou realmente será que a gente não precisa fazer um colégio? Então precisa ter essa dialética, toda essa discussão. É por isso que são colocados 11 vereadores dentro pelo tamanho do município de Marco. São 11 vereadores para que tenham posicionamentos diferentes, para que se chegue a um consenso. Então quando você vê, e eu falo isso tanto da oposição quanto da situação, as pessoas falam, vota aqui em mim como prefeito, você é partidário de um prefeito, mas vote também nos nossos vereadores. É um tabu, né? É um tabu, não pode ser. É um tabu que a gente precisa trabalhar isso, porque... Só complementando, não pode ser, porque assim, você tem que votar no prefeito que você acha que vai fazer a diferença, e você tem que votar no vereador que você acha que vai fazer a diferença. Exatamente. Você não pode votar simplesmente porque o vereador é do outro lado. Já vi gente falando que voto para vereador ajuda o prefeito a se eleger. Não ajuda, não. Perceba que você faz 2 votos quando você vai chegar lá. Você vai votar primeiro para vereador, dê um voto, e depois para prefeito. Entendeu? Então, um voto não tem nada a ver com o outro. Se você simpatizar com um vereador que seja do mesmo lado do prefeito que você escolheu, maravilha. Agora, se você simpatizar com um vereador que seja de um outro lado, se aquele vereador representa os seus ideais, representa os seus interesses, não tem nenhum problema de você votar nesse vereador. Claro. E existe esse tabu. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre esse tabu aí que é enraizado, né, lá, principalmente em cidades de interior, como Marco. É a história de eu não voto em candidato que não seja da chapa do meu prefeito. Obviamente, a gente está fazendo um trabalho em que visa buscar votos para o candidato a prefeito do qual eu estou alinhado, né? Posso falar o Sargento Erasmo? E também, Christian,
dentro desse pensamento seu, é importante demais, e eu vou lutar por isso, cara, para buscar uma independência da Câmara de Vereadores do Marco. E para que haja essa independência, você tem que ter uma boa forma de articulação junto aos demais colegas, porque seja eu estando lá como vereador de oposição, seja eu estando lá como vereador de situação, eu espero realmente que eu esteja como situação, é importante que você procure trazer esse desafio para o Poder Executivo, onde o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito, né, e por seu secretariado, é importante que ele saiba que vai ser cobrado. Né, porque o prefeito, só vou votar na chapa do meu prefeito. E diante disso você acaba colocando o prefeito lá, que é da sua opção, que você acha que é o melhor, a decisão é democrática. Que se eleja o que foi escolhido pelo povo, isso é o processo democrático. Sim, processo democrático, tranquilo. E só que as pessoas têm que realmente quebrarem esse tabu de achar que só vou votar num vereador se for da chapa do meu prefeito, porque isso continua a mesmice na Câmara de Vereadores. E continuando a mesmice, a cidade não evolui. Vamos concordar, Cristian, a cidade do Marco ela melhorou muito nos últimos anos, porque passou a ter uma oposição forte. Quando tem a oposição, o prefeito, o político, ele se sente na obrigação de dar o seu melhor. E quando ele dá o melhor, todos nós ganhamos. E é por essa razão que as pessoas têm que sair desse pensamento retrógrado, de que não vou votar nesse porque não está junto com o meu candidato a prefeito. Tem que votar no que for mais competente, no que estiver mais capacitado, no que estiver mais boa vontade de trabalhar. No que vai literalmente representar os seus interesses dentro da Câmara dos Vereadores. Exatamente, cara. E a oposição, ela é boa, ela é muito boa. E a cobrança, ela é boa. Eu vou trazer isso para um nível mais palatável, mais fácil de entender. Ó, veja bem, imagina que você tem um comércio. E aí aquele seu comércio ali, você já tem ele há 10 anos e tá ali dando um dinheirinho, tá suficiente para você. Mas aí abriu um outro comércio do lado do seu. E esse outro comércio ele é muito melhor, ele já está mais modernizado, está mais organizado. Você está exemplificando, né? Exemplificando. Aí a partir de quando você vê aquele comércio, peraí, cara, se eu não melhorar, eu vou quebrar. Se eu não melhorar, eu vou falir. Então, a concorrência vai fazer com que você melhore cada vez mais. E quem que ganha com isso? Os seus clientes. Agora, trazendo para dentro da discussão política, quando um prefeito, seja de um lado, seja de outro, ele está ali muito tranquilo, não vai vir muitas coisas. Agora, se ele está com uma Câmara de Vereadores, inclusive, Juliano, eu quero sempre frisar isso daqui, eu sempre vou frisar em todas as minhas falas. Quando termina a eleição, são 11 vereadores que os 11 devem estar lá cobrando o prefeito. São os 11. Não é para ser só a oposição, só a situação. Essa independência, Cristian, ela é importantíssima e eu vou lutar por ela, cara. Porque não é pelo fato de eu estar numa oposição ou numa situação que eu vou ser conivente com uma situação que eu achar que está errado, não, cara. E que não vai deixar de apoiar uma situação que é boa para o município. Se for uma situação boa para o município e boa para as pessoas, eu vou apoiar, porque eu estou aqui, eu estarei lá. Se for, mais uma vez, eu falo sempre, eu uso o nome de Deus, que eu sou uma pessoa crente, eu sou cristão. E eu sempre vou usar o nome de Deus. Se for da vontade de Deus que eu esteja lá, se for da vontade do povo que eu esteja lá, independentemente de estar numa situação ou de estar numa oposição, eu vou estar defendendo os interesses do povo, seja eleitor meu ou não. Porque passado o dia 6 de outubro, todos são meus eleitores, todos são meus irmãos, todos são cidadãos marquenses que merecem o meu respeito. E se me colocaram lá, por mais que por apenas uma parcela desses votos me colocou lá, eu vou representar a todos. E eu vou me articular junto aos meus colegas para buscar essa independência na Câmara de Vereadores. Para que não seja só porque o prefeito está mandando e eu vou fazer. Se for bom, eu faço, cara.
Se for para o bem da E população... apresenta as observações. Sim, claro, Às vezes vem um projeto bom, mas ele não é bom por completo. Ele pode melhorar. Não é nem se for bom eu faço, não. Se for bom vai contar com o meu apoio. Isso. É porque eu não estou para fazer, eu estou lá para apoiar, para votar a favorável ou não. Para trazer sugestões. Para trazer sugestões de melhorias, entendeu? Então isso é importante, gente. Voltando mais uma vez a esse tabu do votar em chapa fechada, né? Com um termo mais vulgar assim. Votar em chapa fechada. Não. Vamos votar na chapa completa. E completa de competência, completa de honestidade, completa de capacitação, completa de boa vontade, de honestidade. É isso que a gente tem que procurar, fechar a nossa chapa. Independentemente de qual partido você esteja. Repito, não quero com isso dizer que eu não estou do lado do meu prefeito. Eu estou sim. E pede voto. Peço voto para o Sargento Erasmo, sabe? É meu amigo, é uma pessoa que eu acho que é capacitada, entendeu? E com isso eu deixo bem claro, para que as pessoas não interpretem de maneira errada. Peço voto para o meu candidato a prefeito, porque eu acho que ele é muito bem capacitado, certo? Mas, assim, deixo claro, independentemente de ser situação ou de ser oposição, eu vou procurar fazer o trabalho da melhor maneira possível, do ponto de vista de cobrança daquilo que eu achar que não está correto. É simples. E a todos vocês, cidadãos marquenses, escolham melhor os seus representantes do legislativo. Às vezes pode parecer que são só figuras ali que estão ali para auxiliar o prefeito. Não, o poder legislativo é um poder. A gente tem 3 poderes na República: poder executivo, capitaneado pelo prefeito; o poder judiciário, numa cidade pequena, capitaneado pelo juiz; e o poder legislativo, capitaneado pelo presidente da Câmara, auxiliado dos seus 10 colegas, no caso 11 vereadores. Sim. É um poder. Você está elegendo representantes de um poder. Você não está elegendo assistentes do prefeito. Não é para ser. Sim. E à medida que a Câmara dos Vereadores esteja mais independente, você vai ter um governo, naturalmente você vai ter um governo melhor. O poder legislativo vai provocar ao poder executivo para que faça um trabalho melhor. Agora, se você, não, vou votar porque é meu chapa. Vou votar porque... Não, cara, dá uma olhada nas sessões da Câmara. Tem todas as sessões gravadas. Tem vários candidatos que estão para a reeleição. Veja o trabalho deles. Assista os discursos, quais foram os pleitos. Procure na internet, lá no site da Câmara, quais foram os projetos de lei apresentados pelaquela pessoa. Como é que foram os votos daquela pessoa. Se for um candidato, se você pretende votar num candidato que já está indo para a reeleição. Agora, para um candidato novo, como o Gileno está se colocando à disposição aqui, procure o histórico dele. Procure saber quem é a família dele. Procure saber quem são as pessoas que estão pedindo voto para ele. Isso é importante também. Procure saber quem são as pessoas que estão apoiando ele. Elas têm índole duvidosa ou não? A família dele, ele vem de que tipo de família? Qual foi o serviço que ele já prestou para a cidade de Marco? Você conhece ele? Você já falou com ele pessoalmente? Você quer falar com ele pessoalmente? Manda uma mensagem para ele. Vou na ele sua vai casa. na sua casa debater ideias. Porque essa é a política que a gente está querendo trazer. Sim. Agora, e vou bater de novo nessa tecla, você votar simplesmente porque é amigo, porque me fez um favor, porque isso, porque aquilo. Não vote por isso. Eu não estou dizendo que você não tem que ser grato, eu não estou dizendo que não tem que haver gratidão, mas eu estou dizendo que o voto da gente, ele não pode estar à venda. Você não pode simplesmente vender o seu voto por um milhete de tijolo, por uma carrada de telha, por R$100. Você não pode vender. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Um vereador falar, não, cara, eu já comprei teu voto, não vou pagar bebida pra tu. Eu já vi isso acontecer, cara, isso me doeu na alma. Então, esse é o apelo que eu faço. Gileno, acho que estamos caminhando aqui para o final, mas antes disso eu queria ver propostas, né? Propostas palpáveis, né? Eu sei as tuas propostas, obviamente, né? Eu te ajudei a construí-las, mas eu queria que tu falasse aqui para a nossa audiência quais são as propostas iniciais aí que tu está pensando em propor, eventualmente tu assumindo o cargo de vereador no Marco.
Christian, sobre as propostas, tu me ajudou a formular o projeto de lei, né, que a gente já tem pronto para apresentar lá na Câmara, se Deus quiser. Mas essas propostas, elas vêm, as principais, né, que eu vou falar das principais, as que a gente já postou lá no Instagram, e elas vieram de reuniões, de visitas a pessoas carentes, inclusive, a pessoas que nem pensavam que aquilo ali poderia virar lei. E eu falo isso porque eu vou pegar aqui, aproveitar a tua fala sobre a questão da politicagem de compra de votos, né, que é uma realidade muito triste, não só no Marco, mas como em todo o Brasil. E eu acho até que no Marco ela ela é levada ao cubo, né, ela tem um exponencial ainda maior. A política de compra de votos é triste. E quando você entra verdadeiramente na política para fazer a visita de corpo, o trabalho de corpo a corpo, visitar casas, né, conversar com as pessoas, realmente você vê o quanto é absurdo. Lógico, tem muita gente consciente no Marco, tem muita gente que está mesmo já conscientizada, que já sabe realmente como a política deve ser, como a política deve funcionar, mas principalmente a população que é mais carente, ela realmente é necessitada de recursos. A gente tem que pensar nisso, né? E aí houve todo um processo histórico, né, de assistencialismo, né, em que as pessoas acabam se deixando iludir, né, que o vereador, o prefeito, ele só vai ganhar o seu voto se der alguma coisa em troca, entendeu? E isso acabou me ajudando, porque eu cheguei numa casa e teve uma senhora que me falou que precisava de uma ajuda para ligar o esgoto da casa dela para o saneamento básico. Uhum. Se tinha como eu dar uma ajuda para ela. Aí eu disse, eu tenho. Naquele mesmo momento, já deu o estralo e já veio a ideia de um dos projetos de lei que nós temos, que é apresentar, né, lá na Câmara de Vereadores inicialmente, para que seja aprovado, e com fé em Deus nós iremos conseguir, para que o poder público municipal custeie, pague a obra que liga o esgoto da casa dos mais carentes. Veja bem, não é a pessoa que tem condição financeira de fazer isso, porque não faz sentido. E hoje tem formas de oferir isso. Mas do mais carente financeiramente falando, que o poder público custeie a ligação do seu esgoto à rede de esgoto que já passa lá no Marco. O saneamento básico no Marco, ele já é uma realidade. Obviamente não no Marco como um todo. Eu não sei se tu sabe, mas o saneamento básico no Marco, ele só vai, salvo engano, até a projetada 1, nas Salinas. Uhum. Eu acho que ainda pega uma parte da projetada 1, ali pertinho da Igreja de Coração de Jesus. Não tenho certeza. Eu estou falando com relatos dos próprios eleitores, eu andei visitando lá Salina. Só que a lama no Marco continua a existir nas ruas. Cara, e assim, a gente que mora lá no Coqueirinho, né, como a gente mora até hoje lá e nunca pretendo sair de lá, se Deus me permitir, a gente vê a situação das pessoas que estão lá. E como é que um cara que ganha um salário mínimo para sustentar 2, 3 pessoas dentro de casa, 4 pessoas dentro de casa, vai quebrar o seu chão inteiro, porque normalmente o banheiro nas casas na cozinha. É na cozinha. Aí você vai ter que quebrar o chão inteiro, tirar um pisozinho que você sofreu, você juntou dinheiro para colocar um pisozinho na sua casa, para quebrar todinho, para botar de novo, para botar um negócio para fora e ainda pagar uma taxa. Comprar a tubulação, pagar o serviço de mão de obra do pedreiro. Excelente, Gilena, um excelente projeto. Quando tu me falou desse projeto, eu fiquei maravilhado. Projeto de lei para que o poder público ele arque com essa despesa de ligar a água do esgoto da casa para o saneamento básico, e com isso também deixar de existir a lama na rua. E que existe um critério objetivo, né? De todo mundo que esteja nesse determinado critério vai ter acesso a esse benefício. E dentro dessa mesma lei a gente vai lutar também para que essa taxa ela não exista, cara, não faz sentido. Exatamente, que tenha outras formas de arrecadação para cobrir essa taxa, né? Isso foi uma ideia que eu tive no pedido de uma pessoa que ela pediu de uma maneira, né? Uhum. Que infelizmente é uma maneira triste. E me veio a ideia do projeto de lei para que o Ministério, para que o poder público pagasse por isso. Está muito bom o projeto. Pois é. E, Gileno, acho que ainda dá tempo da gente falar mais um pouco, mas eu queria falar também da proposta, porque assim, eu trabalho com educação há 12, 13 anos, quase 13 anos, né?
E a gente já teve cursos preparatórios também, e foi até interessante que algumas pessoas do Marco me perguntaram como é que fazia para ter acesso. Eu lembro que eu liberei acesso de graça para todas as pessoas do Marco que me pediram. Mas a gente sabe que o concurso público ele é uma das principais formas, das principais possibilidades de mudança de vida na vida de uma pessoa humilde, uma pessoa carente, né? O estudo ele transforma vidas. A gente, eu e você, nós somos exemplo disso. E muitas vezes a gente não vê muito fomento do governo, né? Do poder público como um todo, né? E quando eu falo poder público vem os três poderes, ao concurso público, né? A pessoas saírem do Marco justamente para passarem em concursos e mudarem de vida, né? Claro que o emprego ele tem que ser muito fomentado, mas também a parte do concurso público, porque isso de verdade transforma vidas e a gente tem muitas vidas lá no Marco, você é uma delas, que foram transformadas pelo concurso público. Christian, no ano 2000, eu estudei no Marco, lá na escola Ricardo Souza Neves, né, que a gente chamava de Colégio do Ivan. Eu estudei lá no Marco até o ano de 1999. Eu era coroinha do Monsenhor Valdir. Acho que tu estava morando na Uruburetama na época, né? Uhum. Fui coroinha do Monsenhor Valdir, servo de Deus, Deus futuramente nosso santo do Marco. E a partir do ano 2000, eu fui para o seminário de Sobral, estudar para ser padre. Que na minha inocência, na minha ingenuidade, eu era uma criança de 15 anos na época, dentro da minha ingenuidade, eu achava que estudar para ser padre era somente rezar. Era somente rezar. Eu juro para ti, cara, de coração, eu não sabia de jeito nenhum. Na verdade, eu achava que eu não ia precisar mais ir para a escola, sabe? Eu achava que estudar para ser padre era estudar a Bíblia. Era estudar... Era ir para missa, né? Era ir para missa, era estudar as leis da igreja, entendeu? E aí, quando eu chego no seminário de Sobral, tinha que estudar. Eu descobri lá. Aí eu saí de uma escola que realmente a escola pública naquela época tinha uma dificuldade muito grande na questão do que era repassado para a gente, realmente era, vamos concordar, era um pouco escasso, né? E aí quando eu chego em Sobral, eu me deparo com a escola particular que eu tinha que estudar, e aí eu sofri, cara. Eu penei, porque eu não tinha preparo. Eu posso até dizer com toda humildade possível que eu mal sabia ler naquela época. E aí, passei 2 anos lá no seminário de Sobral, estudando, né, e acabou que não deu certo a gente continuar na vocação sacerdotal, e quando foi em 2002 eu saí e vim para Fortaleza, estudar para concurso público, e entrando agora no assunto, né, mais diretamente. E eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha condições financeiras de pagar um cursinho, eu não tinha condições financeiras de comprar um material de qualidade, e diante disso, eu sofri muito para passar. Demora mais. Atrasei o processo de aprovação, a fila, né? E aí eu acabei atrasando o meu porque eu não tinha condições financeiras de ter um material bom, de ter um curso, muito menos de pagar um cursinho. E pensando nisso, é um projeto de lei que nós temos também, para apresentar lá na Câmara de Vereadores, de que o município subsidie, né, crie um cursinho preparatório para concurso público. Ainda mais agora com a unificação dos concursos, né, a nível nacional, facilita até essa preparação, né? Porque o concurso, essa unificação, as provas estão muito parecidas com as provas do Enem, né? Que a gente pode, inclusive, trazer também para dentro desse cursinho o pessoal que se prepara para o Enem, principalmente o pessoal da rede pública de ensino, né? O pessoal mais humilde também, financeiramente falando, e que não tem condições de pagar um cursinho para estudar, e dessa forma a gente vai dar oportunidade para as pessoas chegarem onde a gente chegou, onde eu cheguei, e assim, cara, consequentemente melhorar a vida deles e a da família também, né? Você acaba puxando uma coisa... A vida que mais melhora abaixo da sua é a da sua família, cara. Isso. É um projeto que a gente tem que... o orgulho, né, cara? O orgulho de você sair de uma família humilde, né? Que muitas vezes já passou até fome. E eu sei, conseguir cara, alguma coisa eu na sei vida que tu, como tu tem todo esse suporte,
né, de cursinho. Eu sei que tu vai me ajudar muito nesse Com projeto. certeza. Na Cara, implementação desse projeto. Com certeza. Inclusive tem contatos aí que a gente poderia procurar fazer parcerias público-privadas, trazer os cursos. Hoje eu não mexo mais com concurso, mas eu tenho amizade com todos os donos dos grandes cursos do Brasil. E a gente conseguiria fazer uma coisa tanto a nível presencial quanto a nível online, né? Para conseguir abarcar ali, inclusive, todas as pessoas da zona rural que não têm condições, por exemplo, de ir até o marco, às vezes fica muito dificultoso de ir até o marco, mas que tem um celular. Sim. Que podem assistir através de um celular e podem ter acesso a um material didático de qualidade, né? Eu acho que só falta mesmo o incentivo, né? E o incentivo inicial, você já tem a ideia, né? Esse aí é o segundo projeto de lei que a gente já tem praticamente esboçado. E são muitos outros projetos. Eu acho que cara, a gente queria até falar rapidamente de 2 outros, Cris, porque inclusive eu já postei lá no Instagram e eu acho importante que as pessoas vejam também nesse podcast. Tem um que é na área do esporte, né, que realmente foi, durante a gestão atual, a área do esporte foi um pouco abandonada. Né, falo isso do estádio, que não foi concluído, né? E, logicamente existe uma questão judicial por trás disso, mas eu acho que poderia ter havido um empenho a mais para solucionar a questão do nosso estádio de futebol, que até hoje eu acho até vergonhoso que o Marco não tenha um estádio de futebol, que a população brasileira como um todo, ela é apaixonada pelo futebol, né? Existem várias outras modalidades esportivas, mas a paixão do brasileiro é o futebol, né? Mas falando desse projeto, Christian, e esse projeto ele adveio também de outra visita que eu fiz, vou até citar o nome do meu amigo Leandro, né, que chama de Léo, lá da Baixa do Meu. Falei com ele, falou, cara, Gileno, eu tenho um projeto, né, um projeto de escolinha de futebol, tem muitos meninos bons de bola, e aqui alguns já passaram por peneirada, né, a peneirada que é aquela seleção para jogar, para se profissionalizar, e deixaram de realizar esse sonho porque não tiveram condições financeiras para pagar uma passagem, para ir em Fortaleza, para ir em algum outro estado da federação, para fazer realmente o teste no clube tradicional, Flamengo, São Paulo, Corinthians, enfim, Fortaleza, que é tradicionalíssimo também, Ceará, que é tradicionalíssimo também, né? E aí esses jovens perderam a oportunidade, porque a família não tinha condições financeiras de pagar uma passagem, de pagar uma hospedagem, uma alimentação para que essas pessoas fizerem um teste. Lógico, depois que elas passam no clube, o clube é que vai manter, tranquilo. E com isso me veio essa ideia, poxa vida, por que não um projeto de lei para que o município pague uma espécie de bolsa atleta? O governo federal já faz isso. Esses atletas olímpicos aí, todos eles que foram para as Olimpíadas agora em Paris, eles recebem uma bolsa atleta, né? Então, no meu projeto, inclusive ele é específico quando fala do ponto de para os atletas que se destacarem. Veja bem, eu não vou estar gerando, prejuízo para o município, custos para o município, de uma maneira aleatória. Todo menino que jogar bola vai ter direito a bolsa atleta? Não. Todo menino que for bom de karatê vai ter direito a bolsa atleta? Não. Todo menino que for bom na natação, ou no atletismo, ou na ginástica artística vai ter direito a bolsa atleta? Não. Vai ser aquele atleta que se destacar em sua modalidade esportiva. E que queira realmente investir a sua vida naquilo, né? Isso, que trata. Porque às vezes o que acontece, né? Corroborando com o teu ponto de vista, o que acontece é que às vezes o cara é muito bom de futebol, mas ele precisa trabalhar. Sim, e aí ele não consegue se dedicar ao futebol. E uma bolsa atleta dessa, ele dá essa oportunidade para o jovem realizar o sonho dele, consequentemente melhorar a vida dele e da família, porque normalmente são pessoas que advêm de famílias humildes, cara. E indo um pouquinho além, Gileno, o que pode também ser proposto, isso aí eu gosto muito dessa ideia de fazer fazer parcerias público-privadas. Lá no Marco, graças a Deus, é uma cidade muito próspera. A gente tem muitos empresários lá que têm muitos recursos. O que poderia ser feito era uma parceria no sentido de os próprios empresários apadrinharem os atletas. Entendeu? E aí, a partir daí, vou precisar fazer uma peneira em São Paulo. O empresário vai lá e custeia. Para o empresário de sucesso. Leva o nome, né, da empresa, né? E não vai custar nada para ele. E leva gastar 4, 5 mil com leva o nome da empresa. Mas se existe uma obrigação legal, que o município seja esse patrocinador desse atleta, sim. Isso aí é o que nós buscamos, para que haja realmente uma obrigação de lei, entendeu? Sim. E com esse projeto de lei, o município assume essa responsabilidade de ser o patrocinador. Aí o que é que o município ganha com isso? Poxa vida, daqui a pouco o nome do município pode estar jogando no Barcelona. O Joãozinho, que está lá da cidade de Marco, interior do Ceará, fez um gol aqui na final da Champions League. Tu imagina isso? Eles vão falar logo de onde ele é. De onde ele é, entendeu? É levar o nome da cidade para o mundo.
é melhorar vidas, é melhorar a condição financeira de famílias. É disso que a gente está falando, entendeu? E que eu acho que tá perto de acabar, não sei, mas eu vou falar... Estourou já, né, Maré? Um pouquinho, mas vamos lá. Mas vamos, só esse aqui que é o mais importante. Tranquilo. É o mais importante mesmo. Eu acho que até o carro-chefe das minhas propostas. Sim. Eu deixei para falar por último, porque realmente, não querendo diminuir as outras propostas, mas essa, no meu ponto de vista, é o que traz o apelo popular. É o que eu vou trazer à população junto comigo para aprovar. Nós vamos aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores de Marco, porque tem um apelo popular, tem um apelo social muito grande, que é a criação da clínica de reabilitação para dependentes químicos na nossa cidade, cara. É uma realidade triste. Nós sofremos na nossa família, sim, tu sabe, cara. Sim. Meu irmão se matou em 2015. Sim. Não conseguiu se libertar do crack e se matou e tirou a vida dele e acabou levando parte da nossa vida também. Porque a nossa alegria enquanto família, ela diminuiu bastante a partir daquele momento. Verdade. Que a gente viu um de nós fazer uma tragédia dessa com ele. E com esse projeto de lei que nós vamos aprovar, Christian, nós vamos aprovar. Eu vou conseguir articulação na Câmara de Vereadores e nós vamos construir e manter uma clínica de reabilitação para drogado no Marco. Ah, Gilene, tem o CAPS que ajuda. Puxa vida, o CAPS é para quem está sofrendo de depressão, cara. É para a pessoa que está com doença psicológica, para ser medicado, né, pelo psiquiatra. Não, nós queremos um lugar, um equipamento com profissionais de qualidade, com medicamento de qualidade, com estrutura de qualidade, para que realmente essas pessoas tenham uma nova oportunidade de viver. De viver. Porque nós vemos casos e mais casos de zumbis. Não vou citar aqui o nome de alguns casos que a gente conhece no Marco, porque a gente de não amigos pode. De infância de da amigos gente, de infância que vivem como zumbis, vivendo exclusivamente em busca da droga, sabe? E com isso nós temos um objetivo direto de curar pessoas, de reabilitar pessoas, de reabilitar famílias, e um objetivo indireto de combater o crime. Porque se você não tem quem compre a droga, obviamente, quem vende, o traficante, ele vai deixar de existir. Ele vai deixar de vender. E eu falo isso como policial, eu sou policial, eu tenho essa obrigação de pensar também na função policial de combate ao crime. Essa clínica de reabilitação ela é importantíssima, ela não custa muito para o município, ela não vai trazer um dispêndio muito grande para o município, certo? Existem outras cidades que já têm esse precedente de lei. Todos os projetos que eu pensei em criar, eu fui pesquisar, primeiramente para saber se já não tinha um projeto similar no Marco, para não gerar uma duplicidade de projeto, e segundo, para saber se era viável do ponto de vista legal, se era constitucional, se não ia infringir nenhuma regra constitucional, né, se estava de acordo com a lei, e principalmente se já havia algum precedente em outra cidade. Isso existe. Tem a cidade de Petrópolis, por exemplo, no Rio de Janeiro, que aprovou um projeto de igual natureza. E eu penso que esse é um projeto, até o projeto carro-chefe da gente, vai ser o primeiro que eu vou apresentar lá na Câmara de Vereadores, se Deus nos permitir, e nós vamos aprovar. Se Deus quiser. É isso. Gileno, bem esclarecedor, muito obrigado pela sua participação, espero que você que está aí nos acompanhando tenha gostado. Estamos nesse momento que esse podcast vai ao ar, estamos num momento de pleito eleitoral. Então, se você é um eleitor da cidade de Marco, dê um voto de confiança ao projeto do Gileno, ao nosso projeto. A gente realmente está comprometido em retribuir tudo que o Marco já nos deu de bom na nossa vida, retribuir sobretudo para o nosso povo, para os nossos amigos que estão aí na cidade de Marco, que a gente possa fazer com que a cidade cresça ainda mais e que a população tenha cada vez mais benefícios. Gileno, considerações finais para o pessoal, lembrando que o número é só apertar o 2 5 vezes, 22222. 5 patinhos na lagoa, como diria o Gilvar. É só apertar o 2 e confirmar depois, até rima, né? Eu vou falar aqui olhando para vocês, pessoal. Eu quero que vocês tenham a certeza de que vocês vão contar com um parlamentar que vai estar ao lado de vocês durante todo o percurso, durante todos os 4 anos de mandato, de legislatura. Eu vou lutar por vocês, eu vou estar ao lado de vocês para o que der e vier. Eu vou fazer de tudo e dar o meu melhor para estar
atendendo aos anseios de vocês, para estar defendendo a nossa população, para estar defendendo a nossa cidade, para estar fazendo o que de melhor um vereador pode fazer. O meu número, como o Christian já falou, eu acho até que é o mais fácil, 22-222, e confirma depois, vamos juntos, que vai dar tudo certo, com fé em Deus. Fiquem com Deus. Valeu, galera, muito obrigado aí pela audiência de vocês que nos assistiram até agora. Se gostou, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida aí pro Gileno responder, deixa nos comentários também, a gente vai ficar acompanhando. E até o próximo episódio do Pode Tudo Talks. Valeu!